Nós vamos continuar falando daquelas coisas que estávamos já falando, conceito de base, dimensão de um espaço vetorial. Está muito ligado, baseia-se muito nos conceitos de combinação linear, dependência linear, independência linear. E também conceito de subespaço gerado. Eu já falei o que é base, já falei o que é dimensão, mas eu tenho adotado a estratégia de, todo começo de aula, voltar um pouquinho para trás, refazer uma parte do percurso que a gente já tinha feito, para retomar, refazer a discussão. Então, voltei um pouquinho no tempo. Tá? Vou fazer um exercício de base, depois eu comento que se eu já soubesse algo sobre dimensão, eu podia queimar uma etapa. Mas eu vou fazer como se eu não tivesse ainda falado de dimensão. Tá? Então, vou analisar se esse conjunto com essas quatro matrizes é ou não é uma base do espaço das matrizes quadradas 2 por 2. Esse símbolo M2E são as matrizes quadradas 2 por 2 com coeficientes reais. Se eu já soubesse alguma coisa de base, eu podia usar essa informação de base. Mas eu vou fazer de dimensão. Eu vou fazer o exercício sem saber nada de dimensão. Depois eu volto para falar de dimensão, que eu já havia falado. Base é um conjunto que ele gera o espaço inteiro e é LI. Então, se eu tenho um espaço vetorial e um candidato à base, como é que eu decido se ele é de fato uma base ou não? Primeira providência, verifica se ele é LI. Segunda providência, verifica se ele é gerador. Se ele gera todo mundo. Gerar todo mundo quer dizer, o que é o espaço gerado? É o espaço das combinações lineares desses elementos. O que é importante observar? Tenho repetido isso. Observem que, embora eu esteja falando de matrizes, o roteiro lógico que eu vou seguir é idêntico ao que a gente fez com os vetores no espaço tridimensional, no espaço 3D, aqui no espaço ambiente 3D. Então, primeira providência, vamos ver se uma coisa é LI, vamos ver se essas matrizes são LI. Como é que eu faço para verificar se vetores são LI? No espaço vetorial do R3 aqui, espaço físico, a gente sabia que tinha um olhar como direções, mas quando a gente queria fazer continhas, a gente usava uma expressão algébrica. Saber se é LI é fazer a soma dessas matrizes multiplicadas por constantes, fazer uma combinação linear com coeficientes alfa, beta, gama e delta. Igual a zero. Zero é o vetor nulo no meu espaço, que é a matriz nula. E tento decidir o quê? Se desta igualdade, necessariamente eu concluo alfa, beta, gama e delta são nulos. Vocês vão observar que eu caio num sistema e que eu vou ter que resolver um sistema, é um sistema homogêneo, eu tenho que ver se a única solução é a solução nula. Então, qual é o sistema que eu tenho que resolver? 2 alfa mais 2 beta, gama vezes 0, delta vezes 0 igual a 0. Vocês viram que eu somei a primeira coordenada, estou usando soma de matrizes. Agora a segunda coordenada, alfa menos beta, 0, 0 de novo, igual a 0. Agora vamos para a coordenada linha 2. Aqui matou alfa, matou beta, gama, mais delta, igual a 0. E a última, 2 gama, menos 2 delta, igual a 0. Para que essa combinação linear dessas quatro matrizes dê nula, resulte na matriz nula, é preciso que essas quatro equações estejam satisfeitas. Estamos juntos? O que eu quero olhar agora? Se a solução desse sistema é a solução 0, 0, 0, 0. Tem duas maneiras de raciocinar aqui. Se o sistema estiver muito tranquilo, eu até resolvo. Esse está bem tranquilo, né?
não é difícil resolvê-lo. Por exemplo, se você multiplicar essa equação por 2 e somar com essa, fica 2 gama, 2 delta. 2 delta com menos 2 delta dá 0. Quando você soma, dá 4 gama igual a 0. Gama igual a 0. Gama igual a 0, delta igual a 0. Um raciocínio semelhante aqui, alfa é igual a beta, mudando o beta de lado. Mas se alfa é igual a beta, isso aqui fica 4 alfa igual a 0. Alfa igual a 0, beta igual a 0. Já resolvi o sistema. Estava muito fácil de resolver diretamente e concluir que alfa, beta e gama são 0 e delta, e portanto é LI. Alguém tem alguma dúvida do como que eu concluí que é LI? Fiz combinação linear, impus que fosse nula e vi se os coeficientes tinham que ser 0. Vocês observam que é a mesma coisa que eu fazia com 3 vetores no R3, quando eu queria saber se era LI. Combinação linear igual a 0 e via se os coeficientes eram 0. Outro raciocínio que eu poderia ter feito sem resolver o sistema. Não é um sistema homogêneo? E homogêneo porque eu igualei ao vetor nulo, né? Sistema homogêneo sempre tem a solução nula, claro. Se você pegar uma combinação linear e fizer os coeficientes nulos, é claro que vai dar 0. Mas não é isso que é ser LI. Ser LI é que esse é o único jeito de dar 0. Se a combinação linear nula implica coeficientes nulos. A outra implicação é óbvia. Se os coeficientes são nulos, dá 0, 0, 0, 0, dá tudo 0. Eu quero saber se alfa, beta, gama e delta igual a 0 é a única solução. Como esse sistema é homogêneo, para saber se ele ter como solução 0, 0, 0 como única, significa dizer que esse sistema é determinado. O sistema 4x4 vai ser determinado se o determinante for diferente de 0. Eu fazia isso com o determinante 3x3 atrás, mas o teorema de Cramer vale para qualquer sistema quadrado. Então, uma outra maneira de resolver esse item seria pegar um determinante agora 4x4, 2, 2, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2 menos 2. Mostrar que esse determinante é diferente de 0. E aí eu estaria usando a regra de Cramer para um sistema 4x4. Como esse determinante é diferente de 0, na verdade é uma matriz em blocos. Esse determinante é o produto dos determinantes dos dois pedacinhos. Como o determinante é diferente de 0, o sistema é determinado, tem solução única, a solução única é a solução nula, então concluí alfa, beta, gama, delta igual a 0, concluí que é LI. Todo mundo acompanhou o raciocínio? E vocês perceberam a semelhança com o que nós fazíamos no ambiente geométrico, né? Somei, igualei a 0 e vi se dava 0. Se eu já tivesse desenvolvido uma historinha de dimensão, eu poderia fechar a resposta, que é base, com o argumento de dimensão. Dizendo, são 4 vetores, LI. Se eu sei que esse espaço aqui tem dimensão 4 vetores LI automaticamente é uma base. Eu poderia responder a pergunta, é uma base? A partir de um argumento de dimensão. E se eu não sei a dimensão do espaço? Se eu ainda não sei que a dimensão é 4, não tenho esse resultado. Bom, se eu não tenho dimensão, eu tenho que mostrar que ele é gerador, porque ser base são duas coisas. LI e gerador. O que é ser gerador? Que o espaço gerado é todo mundo. Então, mostrar que é gerador significa dizer o seguinte: as combinações lineares desses vetores podem expressar qualquer vetor do ambiente. Mas qual é o ambiente? De que espaço vetorial eu estou falando? Matrizes 2x2. Então vamos pegar um vetor genérico no espaço das matrizes 2x2. Esse vetor genérico é uma matriz ABCD, com ABCD reais quaisquer, sem nenhuma restrição. E o que eu quero mostrar? Que existem coeficientes alfa, beta, gama, delta, x, y, z, t, capazes de pegar esse genérico e expressar como combinação linear daqueles 4.
Porque agora eu estou querendo provar que eles são geradores. Ou seja, que existem, queremos provar o quê? Que existem 4 números x, y, z e t, tais que a matriz A, B, C, D é igual a x vezes a primeira matriz, mais y vezes a segunda matriz, mais z vezes a terceira matriz, mais t vezes a quarta matriz. Vocês perceberam que eu caí de novo num sistema e que tem tudo a ver com o sistema anterior? O que eu estou querendo mostrar agora? Que existe x, y, z e t, tais que 2x mais 2y mais 0z mais 0t é igual a que x menos y, 0t, 0z mais 0t é igual a b. Depois na componente C, 0x, 0y, z mais t igual a c. E finalmente, 0x, 0y, 2z menos 2t igual a d. Quero mostrar que esse sistema tem solução. É o mesmo sistema, só que não é com o homogêneo, A, B, C, D. Aqui não é 0, 0, 0, 0, é um ABCD genérico. Mas o que eu quero mostrar é que existe x, y, z e t. Então eu tenho que resolver esse sistema. Se eu quiser fazer como eu fiz aqui para resolvê-lo, eu tenho que isolar o x, y, z e t, e a resposta vai estar em função de alfa, beta, A, B, C, D. Porque A, B, C, D são dados do problema, são constantes dadas, não são incógnitas. As incógnitas são x, y, z, t. A, B, C, D, ele tem aquele papel que eu acho muito divertido em matemática. Ele é, num certo sentido, ele é dado, então ele é fixo, mas ele é qualquer. Ele tem uma dupla identidade de variável e de constante. Ele é qualquer. Então não posso supor que o A é 5. O A é qualquer. Nesse sentido, ele é uma variável. Mas ele é uma variável que não está variando de verdade. Ele está fixo. Ele é uma constante arbitrária. O B, o C e o D também. São constantes arbitrárias. Tem um duplo papel de variável e constante. Mas eles são constantes dadas no início do problema. E fixas. Então eu poderia usá-las na resposta. E aí, se eu resolver esse sistema aqui, fazendo exatamente o que a gente fez lá, só que ao invés de concluir que alfa, beta, gama e delta era zero, eu vou concluir que x, y, z e t tem uma expressão em função de d, de A, B, C, D. É só multiplicar aqui por 2 e somar, você vai concluir que 4z é igual a 2c mais d, z é igual a 2c mais d sobre 4. E você vai tirar os valores de x, y e z, que fazem com que uma combinação linear dessas matrizes reproduza a matriz ABCD. Então, uma maneira seria resolver. Eu fiz aqui o z, né? Multiplico por 2 e somo. Então, eu vou obter 2c mais d, cancela o t, fica 4z sobre 4. E assim eu tiro os 4. Z, t, x e y. E, portanto, eu mostro que, efetivamente, essa matriz genérica se escreve como combinação linear dos outros. Qual seria a outra maneira de mostrar que existe o x, y, z, t? Mostrar que esse sistema tem solução. E como é que eu mostro que o sistema tem solução? Regra de Cramer. É olhar quem? O mesmo determinante diferente de zero. Se eu olhar esse determinante aqui,
ou por isso, que isso aqui implica sistema possível determinado. Então isso quer ser uma base. E vocês viram que como eles são LI, gerador, na hora que eu pego um vetor genérico e eu escrevo como combinação linear, o x, o y, o z e o t são determinados a partir de A, B, C, D? Ou em outras palavras, quando eu tenho uma base, um vetor genérico se escreve como combinação linear dos caras da base e essa maneira é única. E daqui a pouco, ainda na aula de hoje, eu vou introduzir a ideia de coordenadas, que esses números são as coordenadas do vetor naquela base. Fala. Como que eu deduziria que não seria gerador? Se o determinante tivesse zero? Não. Belíssima pergunta. O que poderia acontecer de diferente? Aqui nós estávamos no caso em que eles eram geradores. Gerador, ele pode ser, se o ponto de partida é LI, então ele gera de forma única. Ele poderia ser gerador e ter mais de uma maneira de escrever um vetor em função dele. Tá? Por exemplo, se eu pegar esse espaço, isso aqui, olha, esses vetores, 1, x, x2 e 3x. Eles geram todos os polinômios de grau menor ou igual que 2, mas não é LI. Aí isso não é único. Aí se eu pegar um vetor, um polinômio de grau 2 e tentar escrever como combinação linear, vai ter mais de uma solução. Então, gerador, se ele é só gerador, pode acontecer desse sistema ser indeterminado, ter mais de uma solução. Se ele é gerador e LI, ele é determinado. E se ele não é gerador, que foi, na verdade, a pergunta com a qual você começou, se ele falha de gerar todo mundo, é porque o sistema é impossível. É porque não existem Z, X, Y, Z e T que realizam a igualdade que nós estamos procurando. Quer dizer, falha no gerar. Então, se eu pegar aqui um polinômio de grau 4 e tentar escrever como combinação linear desse e for para o sistema, vai dar um sistema impossível. Porque não existem os coeficientes que realizam aquela igualdade. Mas é bem legal a pergunta. Ficou claro para todo mundo? Esse cenário aqui, né, no contexto que eu estava, em que era uma base, x, y, z e t apareceram únicos. Se ele fosse gerador e não LI, poderia ter mais de uma resposta. Se ele fosse LI ou não, mas não fosse gerador, o sistema seria impossível. E no fundo é tudo aquilo que a gente já tinha discutido no começo da disciplina. Essa história de LI, LD, gerador, LI, né? Você vai resolver, você cai na resolução de sistemas. Tudo bem? Bom, então este é o conceito de base. Aí, a partir disso, eu demonstrei um teorema. Eu vou retomar a explicação, não vou refazer a demonstração do teorema, demonstrei mais de um teorema, na verdade. Vamos pegar o primeiro teorema. Esse teorema é muito bonitinho. Imagine que você tem M vetores e isso é um conjunto gerador de V. V é um espaço vetorial. Você tem um conjunto gerador de V. Não disse que ele é LI, disse que ele é gerador. Por exemplo, esse aqui não é LI, mas ele é gerador de todos os polinômios de grau menor ou igual que 2. Então, gerou. Aí eu pego um outro conjunto com mais vetores do que o primeiro. Mais vetores do que o primeiro. E aí eu provei na aula passada. Claro que todos esses vetores estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço vetorial V. Então, o conjunto W1, Wn é LD. Se eu fiz a redação na aula passada, eu não vou refazer,
porque é uma redação pesada. Como é que foi que eu fiz isso? Eu falei, vamos ver se isso aqui é LI ou LD. Fiz uma soma, alfa, W1 mais beta mais WN igual a 0 e reescrevi da mesma maneira que eu fiz aqui uma soma dando 0, reescrevi caindo em sistema. E aí a hora que eu olhei para o sistema que resultava, era um sistema homogêneo com excesso de incógnitas. Mais incógnitas do que equações. Espera aí, um sistema homogêneo com mais incógnitas do que equações é indeterminado. E, portanto, eu tinha soluções constantes, não nulas, que faziam com que a combinação linear desse nula. Por isso que era LD. Então, isso a gente provou. Consequência desse teorema é uma gracinha de consequência, é um raciocínio lógico, super sutil, bonito, simples, que é o seguinte, agora é teorema 2. Se B, U1, UN, e B', V1, VM, são bases de V, se você tem duas bases de um mesmo espaço vetorial, então o número de elementos é o mesmo. Quando a gente tinha apelos geométricos, era muito natural isso, né? Pensava que no espaço R3, a gente ficou discutindo ideia de base. No R3, ideia de base, 3 vetores apontando para 3 direções. Isso fazia uma base. Qualquer outra base ia ter que ter 3 vetores também, porque nós estamos num espaço com 3 dimensões. Vai ter que apontar para 3 direções diferentes. Não tem como eu preencher o R3 com 2 vetores. E se eu tiver 4, 5, tem superabundância. Era muito geométrico. Esse fato é geral. Se eu tenho duas bases de um mesmo espaço vetorial, bases com N e M elementos, bases finitas, portanto, elas têm que ter o mesmo número de elementos. A demonstração é uma gracinha. Eu faço um raciocínio usando o teorema anterior, faço de um jeito, ponho o chapéu numa base e concluo na outra, daí eu troco o chapéu e faço a conclusão reversa. Olha que bonitinho. B é gerador, né? Porque é base. Base é gerador e LI. Então, B é gerador. Põe B aqui no lugar do conjunto gerador. Agora vamos olhar para o outro. Se esse M for maior que esse N, esse outro é LD. Que é isso que é o teorema. Conjuntos com muitos vetores são LD. Então, lembrando que esse é gerador, se esse M for maior que o N, o de baixo é gerador, é LD. Mas o de baixo é base, tem que ser LI. Ah tá, então o M não pode ser maior que o N. Então o M é menor ou igual que o N. Porque esse cara não é LD. Agora eu inverto, faço o raciocínio da outra base para uma. Olho para a segunda base e olho para a primeira. Ah, isso aqui é uma base, então é gerador. Agora olha para o N. Se o N for maior que o M, esse é LD. Então não pode. Então o N é menor ou igual que o M. Eu concluí as duas desigualdades. Um é menor ou igual que o outro é menor ou igual que o 1, então eles são iguais. Então para ser gerador tem que sempre ser o maior que o outro. Sim, e se for LI, e se for base, que é LI, aí o número é exato, não pode ser maior. No gerador pode ter abundância de vetores. Na base tem que ter um número exato. Então, esse é gerador, tem 4 vetores e é gerador de um espaço de dimensão 3, mas não é base, porque ele está com superabundância de vetores. Isso me permite definir dimensão de um espaço. Claro que isso só vale espaço vetorial com base finita. Se B é uma base com N vetores,
Então, dimensão de V é o número de vetores da base. Como todas as bases têm o mesmo número, isso faz sentido. Eu precisei fazer essa pausa conceitual, porque dá vontade de vir direto nisso aqui, né? Dimensão de um espaço é o número de vetores da base. Tá, mas você precisa primeiro ter certeza que duas bases distintas têm o mesmo número. Que não é possível ter uma base com 5 e uma base com 4. Quando eu estava falando no R3 era muito óbvio isso, mas quando a gente lembra que tem, por exemplo, um espaço vetorial de funções em que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado pode ser 1, aí você fica pensando, será que não... Veja, o espaço gerado por seno ao quadrado e cosseno ao quadrado é igual ao espaço gerado por 1. Será que tem essa preservação de dimensão? Não fica tão óbvio em espaços muito esquisitos. Mas está provado, sim, fica. O número de vetores das bases são iguais e isso dá o conceito de dimensão. Um teorema 3 importante, eu não vou formalizar essa demonstração, mas eu vou dizer por que é verdade. Pega um conjunto LI num espaço vetorial. Não sei se é base ou não. Sei que ele é LI. O que é bom ser LI? Não tem redundância entre eles. Ninguém é combinação linear dos outros. Em termos intuitivos, eles estão apontando para direções diferentes. Muito bem. Será que ele é uma base? Não dá para saber. Ele pode ser pequeno demais. Que no R3 eu pego 2 vetores LI, não é uma base. Teorema. Se você tem um conjunto pequeno de vetores LI, sempre é possível acrescentar vetores de modo que ele vire uma base. Isso não é feito de maneira única, tá? Esse teorema chama teorema do completamento. Sempre é possível completar uma base. Eu vou dar uma demonstração não formalizada, não redigida. A ideia está correta. Não vou me preocupar em escrever. A redação disso fica um pouco técnica e a gente perde tempo. Mas olha que bonito, se vocês entenderem por que isso é verdade, é super legal. Pega o teu conjunto ali, olha para o espaço gerado. Tem um monte de vetores que já são combinações lineares dele. Eles geram alguém por combinações lineares. Você vai fazendo combinação linear, você tem um espaço gerado. Eu vou fazer bastante exercício de espaço gerado em seguida. Tá bom, tem o espaço gerado. Se for tudo, eles eram LI, geram tudo, é uma base. Então eles estão contidos numa base. Não preciso dos vetores V1, VK. Já é uma base. E se não for tudo? Se não for tudo, tem algum vetor no espaço que eles não abarcam, que eles não descrevem. Então acrescenta esse vetor. Ou seja, você põe um vetor V1, de modo que o novo conjunto fique ali. Mas tem vetor V1 que ele fica ali? Tem. Por que tem? Porque se não tiver, é porque o N já é uma base. Então, ou ele já é uma base, ou tem gente que ele não atinge. Essa gente que ele não atinge, você acrescenta e fica ali. Acrescenta de modo ali. Bom, agora olha, o 1 até o N, V1. Será que isso gera tudo?
Será que é possível? Será que isso já gera o espaço inteiro? Bom, se isso gerar o espaço inteiro, isso é uma base, porque é LI e gerou o espaço inteiro. Ah, mas e se não gerar o espaço inteiro? Ah, se não gerar o espaço inteiro é porque tem um V2 que não foi atingido. Esse V2 que não foi atingido se acrescenta. Ainda fica LI, porque ele não está atingido, ele não é combinação linear. E agora eu tenho o 1, o N, V1, V2. Agora eu pergunto, será que agora gera todo mundo? Se gerou todo mundo, eu cheguei na base. E se eu não cheguei na base ainda? É porque tem gente não atingida. Acrescenta. E vai acrescentando de um por um, até que uma hora você vai falar, bom, agora acabou. Agora eu gerei o espaço inteiro. A hora que gerou o espaço inteiro, você chegou na base. Esse raciocínio é bastante sutil. Ele tem um detalhe que vale a pena olhar. Você pega esse U1, o N, LI. Aí eu olho vetores, o vetor U, que se eu acrescentar, isso fica LD. Olha que interessante essa observação. Que são os que estão no espaço gerado. Então, se ficou LD, é porque o U se escreve como combinação linear dos anteriores. A priori, quando você acrescenta um vetor e fica LD, é alguém que é combinação linear de alguém. Mas se esses eram LI, e eu acrescento um cara e ficou LD, é porque esse novo é combinação linear dos anteriores. Porque os anteriores eram independentes entre si. Eles eram LI. E você quer ver que bonitinho? Por que tem que ser assim? Supõe que ficou LD. Então, tem uma combinação linear nula, com coeficientes não nulos. Quando eu acrescento um vetor, ficou LD, então vai ter uma soma que dá zero sem que todo mundo seja zero, porque ficou LD. Eu afirmo que o beta não é zero. Porque se o beta for zero, essa soma é zero, e aí todos os alfas são zero. E aí seria LI. Porque da soma nula deu que todos os coeficientes zero. Ah, então o beta é diferente de zero. Se o beta é diferente de zero, passa todo mundo para o lado de lá, passa o beta dividindo, que você tira o U como uma soma dos anteriores. Então, quando eu estou com o conjunto LI, eu vou pegando vetores do espaço e jogo dentro com eles. Se ficou LD, é porque esse cara já estava no espaço gerado. E se ficou ali, ficou ali. Então eu estou em uns vetores ali, eu fico procurando vetores no espaço. Se todo mundo que eu colocar aqui der LD, é porque eles geram um espaço inteiro. Porque esses caras todos são combinações lineares dos primeiros. Se não, em algum momento eu ponho um vetor e fico LI. Opa, fico LI, eu aumentei o conjunto e recomeço. E eu vou aumentando o conjunto. Claro que tem que estar num ambiente em que tenha uma base finita. Se eu fizer isso nos polinômios, eu vou acrescentando o polinômio e nunca esgota. Eu sempre tenho LI, né? Eu começo com 1x, x2, depois o x3, depois o x4, depois o x5. Isso vai terminar numa base, mas não é um processo finito. Tem que ser num processo aqui onde o espaço, né, tenha, essa coisa que está aqui, só vale para espaços com dimensão finita, né? Isso aqui só vale num contexto em que tem uma base finita. Está claro qual é a ideia de dimensão e o teorema que eu posso completar uma base? Vamos ver isso funcionar na prática. Vou pegar um exemplo numérico e completar a base. Esse exercício ele é super importante porque ele é muito sutil sobre como conduzir o processo. Nós vamos ter
ou na linear 1 ou na linear 2, aí vai depender do fecho da disciplina, um método super legal para você completar uma base. Chama método de Gram-Schmidt, que você chega já numa base ortonormal, você monta a base dos sonhos. Mas antes de chegar nisso, vamos tentar entender como é que é essa história de completar uma base. Então eu vou fazer o seguinte exercício. Dados, vou te dar 3 matrizes no 2×2. Então, item A, verifique que são LI. Item B, complete até uma base. Tudo isso, nós estamos, deixa eu fazer então isso como uma OBS preliminar. Nós estamos falando do M2R, que são as matrizes 2×2. E só para... Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Ah, tá. Coloquei. Não tem nenhum significado especial ter colocado a identidade ou não. Tá? Não tem nenhum significado especial. As matrizes 2×2 é um espaço vetorial. Se você olhar o seguinte conjunto de matrizes, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, é uma base. As matrizes que têm 1 numa entrada e 0 em todas as outras sempre vão formar uma base no mundo das matrizes. Primeiro, é parecido com o que a gente fez no espaço, quando você tinha os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. É o mesmo, só que não está escrito em linha, está escrito no formato de matrizes. É claro que isso é uma base. Se você for fazer a análise, como eu acabei de fazer, para aquele outro conjunto de matrizes, se você fizer alfa vezes A mais beta vezes B mais gama vezes C mais delta vezes D igual a 0, como essas matrizes têm 1 numa entrada, todas as outras têm 0, isso dá direto o seguinte: alfa igual a 0, porque fica alfa vezes 1, beta vezes 0, gama vezes 0, delta vezes 0. A segunda equação, beta. Aqui, alfa vezes 0, beta vezes 1, gama vezes 0, delta vezes 0. Igualado a 0. Nem tem o que resolver o sistema. O sistema que você cai já é alfa igual a 0, beta igual a 0, gama igual a 0, delta igual a 0. Então é LI. E por que é LD? Você pega uma matriz genérica. Desculpe, por que é gerador? Não LD. LI. Por que é gerador? Pega uma matriz genérica ABCD, ela se escreve como A vezes 1, 0, 0, 0, B vezes 0, 1, 0, 0. Se usa os próprios coeficientes ABCD como coeficientes da combinação linear, e isso mostra que essas 4 matrizes é um conjunto gerador. Então é gerador, LI é base. Ou seja, a dimensão
do espaço das matrizes 2 por 2 é 4. São 4 vetores na base. Tá. Isso só para... Agora isso já está mais do que resolvido, esses fatos. E analogamente, das matrizes M por N, a dimensão é M vezes N, e a base é formada por um conjunto de matrizes, você vai pondo 1, 0, 0, 0 em todas as posições. Primeiro vamos verificar que é LI. Quando eu olho 3 matrizes assim, não é óbvio se é LI ou não é. Então, para saber se é LI ou não, e tem A, eu faço alfa vezes A, mais beta vezes B, mais gama vezes C, igualo a matriz nula, e vou buscar o alfa, beta e gama. Eu quero verificar se sim, alfa tem que ser 0, beta tem que ser 0, gama tem que ser 0. Isso quer ser LI. Aí, usando as minhas matrizes de verdade, fica alfa vezes 1 na primeira entrada, mais beta vezes 1, mais gama vezes 1, isso tem que ser 0. É a primeira entrada, alfa vezes 1, beta vezes 1, gama vezes 1. Segunda entrada, alfa vezes 1, beta vezes 0, gama vezes 0. Alfa é 0. Terceira entrada, posição 2, 1. Alfa vezes 0, beta vezes 1, gama vezes 0. Beta igual a 0. Última entrada, alfa vezes 1, beta vezes 0, gama vezes 1. Alfa mais gama. Todo mundo concorda que alfa, beta e gama é 0? Então é ali. Muito bem, é ali. Agora eu quero completar para uma base. Aqui é sutil. O que quer dizer completar para uma base? Eu tenho que inventar uma quarta matriz que eu junte com as anteriores e complete para uma base. Fala. Ela já não forma essas três, elas já não geram todo o espaço das matrizes de dimensão 2, porque elas, por exemplo, no A tem, na segunda linha, primeira coluna tem um 0, porém no B já tem um 1. Então ao mesmo tempo elas estão tirando todos os, não tem nenhum momento, tipo, cada vetor tem alguém que tira um anulamento. Você entendeu que observação interessante? Se elas já não gerariam, pelo fato de que em cada posição da matriz, naquele conjunto ABC, tem alguém que tem uma contribuição não nula. E, portanto, eu tenho chance de ocupar aquela posição. Resposta, não. Eu tenho um argumento muito simples. Vai dar zebra se você tentar fazer isso, porque quando você começar a fazer, vai amarrar um com o outro e duas posições começam a amarrar os coeficientes e aí determina o outro e o outro não tem grau de liberdade para atingir qualquer coisa na outra posição. Mas eu tenho um argumento mais simples. Quantas matrizes tem aqui? 3. Eu já vi ali que a dimensão é 4. Então esse conjunto não pode ser gerador. Está faltando gente. Fala. No caso do primeiro argumento, ela não poderia ser geradora porque o vetor sempre vai dar peso a dois valores em um dado caso. Isso. Vai ser independente, né? Vai ter mais de uma incógnita, vai ter mais incógnitas do que equações. Vai ter mais incógnitas do que equações. E isso não quer dizer nada, a priori. Mas um sistema assim pode ser impossível, né? Um sistema com poucas equações para as incógnitas, ele pode ser impossível. Eu fiz as contas, eu sei qual é a matriz que eu preciso para completar na base, e essa matriz é um exemplo de matriz que não atende o que você quer, né? Sabe quem é a matriz? D que eu vou obter? Assim. Se eu pegar a matriz 0, 2, 1, 1,
Ela não está no espaço gerado. Interessante a sua observação. Essa matriz não está no espaço gerado. Se eu tentar fazer isso, vai dar uma contradição entre elas e eu não chego lá. Vamos fazer combinação linear daquelas 3 matrizes para dar isso? Então, vou repetir o sistema aqui, né? Alfa mais beta mais gama igual a 0. Daí, alfa tem que ser 2, beta tem que ser 1 e alfa mais gama tem que ser 1. Tá. Aqui eu fiz uma combinação linear, alfa A mais beta gama mais gama C igualado a 0, 0, 0. Deu esse sistema. Se eu trocar essa matriz, o sistema do lado esquerdo é o mesmo, muda os termos constantes. Então, caiu nesse sistema. Então, alfa é 2, beta é 1, alfa é 2, gama é menos 1. Aí você joga aqui, 2, 1, menos 1 não dá 0. Sistema impossível. Nesse caso aí, se eu quisesse acrescentar outro vetor, transformar uma barra para ainda... É o que eu vou fazer. É o que eu vou fazer em seguida. É o que nós vamos discutir em seguida. B, complete até uma base. Vamos procurar agora uma quarta matriz para que fique uma base. Uma matriz que eu vou anexar aqui para que fique uma base. Claro. Qual que é a dimensão do espaço gerado por essas 3? 3. Eu tenho 3 matrizes LI. Se eu olhar o espaço gerado, é um espaço de dimensão 3. Por quê? E isso é uma base. Porque é LI e gerador. Gerador do espaço gerado. Tá. Do espaço das matrizes que são combinações lineares, existe um espaço gerado aqui, que tem dimensão 3. Isso tem notação, né? Eu posso escrever assim, é o S gerado por ABC, também pode ser escrito assim, gerado por ABC, esse é um espaço de dimensão 3. Elas são 3 LI, elas geram um subespaço das matrizes e que ela é uma base, mas esse subespaço tem dimensão 3. Tá certo? Estamos juntos, turma? Isso tudo é muito sutil. Vocês têm direito a ficar confusos e fazer perguntas. Fala. Então, elas não geram vetores, não geram espaço. Elas 3 geram um subespaço do espaço das matrizes. Elas não geram todas as matrizes 2 por 2. Elas geram um subespaço de dimensão 3. Agora eu vou encontrar uma quarta matriz para completar uma base. Tuição. Estou no R3. Tenho 2 vetores LI. Quero achar um terceiro para formar uma base. Porque se eu tivesse ferramentas geométricas, eu fazia o produto vetorial dos dois e já tinha um perpendicular, já era uma base direto. Eu ainda não tenho produto vetorial, não tenho essas ferramentas para fazer essas coisas. Então, por enquanto, não posso fazer nada disso. Tá, mas se eu tivesse, né? Agora, tenho 2 vetores, LI, quero achar um terceiro para formar uma base do R3. Esse terceiro é único? Ou tem mais de uma opção? Tem um monte de opções, né? Aí, mesmo que eu pegue o produto vetorial, se eu pegar um perpendicular e multiplicar por 2, ele também forma uma base. Então, certamente vai ter grau de indeterminação na nossa resolução. Não tem uma única. Em algum momento nós vamos ter escolhas. O que eu quero? Eu quero achar uma quarta matriz. Então, o que eu quero? Agora eu vou fazer então o item B. Queremos uma matriz D, A, B, C, D, LI com A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. Eu tenho essas 3 matrizes. Para eu completar uma base, eu preciso de uma quarta.
que seja LI com elas. Qualquer matriz LI com elas vai formar um conjunto de 4 matrizes. LI, como a dimensão do espaço é 4, vai ser uma base. Tudo bem? Então, como é que tem que ser isso? Se for LI, alfa vezes A mais beta vezes B mais gama vezes C mais delta vezes D igual a 0, 0, 0, 0, tem que implicar que alfa igual a beta igual a gama igual a delta igual a 0. Isso quer ser LI. Certo? Mas isso vai me levar para um sistema em alfa, beta, gama e delta. A, B, C e D são essas 3 matrizes dadas. D é uma matriz incógnita, A, B, C, D, com aquela característica. São constantes, arbitrárias, mas estão fixas. Então, fazendo as combinações, eu tenho que alfa vezes 1, mais beta vezes 1, mais gama vezes 1 e mais delta vezes A, tem que ser 0. Segunda equação, alfa vezes 1, beta vezes 0, gama vezes 0, delta vezes B, então alfa mais delta vezes B tem que ser 0. Agora, linha 2, coluna 1. Alfa vezes 0, beta vezes 1, gama vezes 0. Então, sobrou só beta. A e mais delta vezes C. Igual a 0. Última entrada, 2, 2. Alfa, beta 0 mais gama, mais delta vezes D, igual a 0. Observem que as incógnitas são alfa, beta, gama e delta. A, B, C e D são constantes dadas e fixadas arbitrárias. As incógnitas são alfa, beta e gama. Mas para que isso seja LI, quem tem que ser alfa, beta, gama e delta? 0. Ou seja, o sistema tem que ser determinado. Para o sistema ser determinado, o seguinte determinante seu determinante do sistema 4x4. O que esse determinante tem que ser? Diferente de 0. Olha que sutil. Por que diferente de 0? Porque se ele for diferente de 0, o sistema é determinado, tem solução única, homogêneo, a única solução é 0, 0, 0, 0, aí eu concluo que os alfa, beta, gama tem que ser 0, eu concluo que é LI. Então, esse determinante tem que ser diferente de 0. Então, eu vou impor que o determinante é diferente de 0, não igual. Sabe o que isso vai me dar? Uma condição do tipo assim, então, Desculpe, eu errei na última coluna. Na última coluna, ao invés de pôr os coeficientes, eu pus a incógnita. Certo? Aqui não é delta. As incógnitas são alfa, beta, gama e delta. Os coeficientes do sistema são 111A, 100B, 010C e 001D. E a hora que eu impuser determinante diferente de 0, sabe o que vai dar? Vai dar que o A tem que ser diferente do B, do C, do D. Não vai determinar o valor de A, B e C, mas vai dar uma condição de diferença. E aí eu escolho uma matriz que aquilo esteja satisfeito.
Porque tem muitas matrizes que vão responder, que vão ser ali. Aquela que eu escolhi ali foi uma escolha, mas vocês vão poder fazer muitas escolhas. Agora eu vou calcular o determinante, vocês vão ver. Determinante 4x4, vou desenvolver pela regra de Laplace, por uma linha ou uma coluna que tenha poucos coeficientes, tem o maior número possível de zeros. Segunda coluna, terceira coluna, segunda linha, qualquer um desses serve. Aí é questão de gosto, né? Vou desenvolver pela segunda coluna, vocês permitem? Então, primeiro elemento 1, o determinante fica igual a menos 1, elevado a linha 1, coluna 2, elevado a 3, vezes o 1, que é esse número, e vezes um determinante 3 por 3, que nós obtemos suprimindo a linha e a coluna. 10b, 00c, 1011d. E depois tem um 0, agora tem a terceira linha. Menos 1 elevado a 5, vezes 1, vezes um determinante 3 por 3, suprimindo a segunda coluna e terceira linha. 1a, 10b, 11d. Isso dá menos 0, 0, 0, 0, menos c e 0. Aqui menos 0, b, a, diagonal secundária 0, b troca sinal menos b, 11d troca sinal menos d. Isso tem que ser diferente de 0. C, b com menos b cancela, c menos a mais d tem que ser diferente de 0, a tem que ser diferente de c mais d, e o b sumiu, ou seja, b qualquer. São essas as condições. Então, chuto C igual a 1, D igual a 1, A diferente de 2, A igual a 0, 5, pode escolher o A. B qualquer. Eu escolhi B 2. Mas eu poderia ter um monte de outras. Então, a minha matriz D, 0, 2, 1, 1, resolve o problema. A, B, C, D é uma base. Mas eu poderia ter escolhido muitas outras matrizes para ficar no papel da D. Tem muitas, não é única. Bastava eu verificar. Na verdade, o B ficou qualquer e a condição ficou no A. O A diferente de C mais D. O B sumiu. Satisfeitas essas equações, se eu montar de novo, pega essa matriz D satisfazendo aquilo, revém, pega a combinação linear, cai nesse sistema, esse determinante vai ser diferente de 0, porque foi assim que eu obtive essa condição. Se o determinante é diferente de 0, solução única 0, 0, 0, 0. LI, 4 matrizes LI é uma base do M2. Vou fazer mais algum exercício falando dessa história de o que vetores geram. Está muito ligado com essa ideia que nós estamos falando. Fazer mais... Bom, antes de fazer, só para introduzir uma possibilidade de linguagem.
uma definição de coordenadas. Tem V, um espaço vetorial, tem uma base. Imagine que a base tem N elementos. Aí, qualquer que seja o vetor U pertencente a V, o U se escreve como combinação linear dos vetores da base, e isso de forma única. Se uma coisa é uma base, é LI, é gerador, você pega o espaço que elas geraram, e isso, qualquer vetor se escreve como combinação linear da base, e de forma única. Aí a gente escreve que as coordenadas de U em B são os elementos α1, αn, e a gente escreve que o U é igual a α1, αn na base B. E toda vez que você tem uma base, você escreve um vetor na base, pega os coeficientes, isso são as coordenadas. Igualzinho a gente fez com os vetores geométricos. Não muda absolutamente nada. Outro exercício. Sendo A essas duas matrizes e V o espaço gerado por A e B. Então, V é um espaço vetorial gerado por duas matrizes. Está dentro do espaço grandão das matrizes, mas ele é um espaço menor. Qual a dimensão desse espaço V? Gerado por dois vetores. 2. Desde que sejam LI, né? Se eles forem LD, aí o espaço tem dimensão 1, porque aí um é múltiplo do outro. Então, item A. Verifique que A e B são LI. Item B. Eu vou te dar uma matriz C e eu quero que você escreva C, ache as coordenadas de C no espaço gerado. 5, 0, 2, 0. Pertence ao espaço gerado por AB. E ache as coordenadas de C. Primeiro, por que aquelas matrizes são LI? Acho que agora está começando a ficar mais rotina, né? Como é que eu vejo que aquelas duas matrizes são LI? Alfa vezes uma, beta vezes a outra, iguala a 0, 0, 0, cai no sistema, mostra que as soluções são nulas. Então, alfa vezes A mais beta vezes B iguala a matriz nula e mostra que alfa e beta tem que ser 0. E são só alfa e beta, porque são só duas matrizes, eu quero mostrar que é ali. E quando eu faço alfa vezes A e somo com beta vezes B, fica 2 alfa menos beta igual a 0. Daí na coordenada 1, 2, alfa mais 2 beta igual a 0. Na linha 2, coluna 1, 3 alfa mais 4 beta igual a 0. E na linha 2, coluna 2, não dá nada, porque dá 0 vezes alfa mais 0 vezes beta igual a 0. Então não contribui em nada a última posição. E daqui imediatamente dá tudo 0, né? Você multiplica a primeira equação por 2 e soma na segunda. Multiplica por 2 e soma, cancela o beta. E fica 5 alfa igual a 0. Alfa igual a 0. Alfa igual a 0, qualquer uma delas, beta igual a 0.
Agora, eu estou afirmando que aquela outra matriz é combinação linear de A e B. Pode ter até errado o enunciado do exercício. Eu estou afirmando que C pertence ao espaço gerado. E perguntando quem são as coordenadas de C nesse espaço. Posso ter cometido um erro no fazer o exercício e C nem ser matriz pertencente ao espaço gerado. Se for, ela é combinação linear de A e B. E é isso que eu tenho que achar para achar as coordenadas. As coordenadas são os coeficientes da combinação linear. Então vamos ver se C é combinação linear de A e B. Será que eu consigo alfa vezes A mais beta vezes B igual a C? E aí é muito parecido com o sistema anterior, só que ao invés de igualar a 0, 0, 0, 0, eu igualo aos elementos de C. Então, 2 alfa menos beta tem que ser igual a 5. Alfa mais 2 beta tem que ser igual a 0. 3 alfa mais 4 beta tem que ser igual a 2. E a última linha dá 0 mais 0 igual a 0. Tento resolver o sistema. Ele pode ser impossível. Observe, quantidade de equações, 3. Quantidade de incógnitas, 2. Esse sistema pode ser impossível. Ele pode ser determinado e ele pode ser indeterminado. A priori pode ser qualquer coisa, porque essas equações que estão a mais pode ser combinação linear das anteriores. E aí não traz mais informação nenhuma. Pode ser qualquer coisa, vamos verificar. Ele vai ser determinado. Podia ser impossível. Se fosse impossível, era porque o alfa, porque a matriz C não está presente no espaço gerado de A e B. Seria um erro do meu enunciado. Multiplica por 2 e soma. Fica 5 alfa igual a 10. Multiplica por 2, fica 4 alfa, com alfa dá 5 alfa. 2 beta e menos 2 beta cancela. Multiplicou por 2, ficou 5. 5 alfa igual a 2, alfa igual a 2, se eu não errei nessa conta. Se alfa é 2, alfa é 2, isso é 4, passa para cá, fica 1, beta igual a menos 1. Isso, alfa igual a, bom, beta igual a menos 1 aqui também, que é 2 menos 2, passa dividindo. E vamos ver que a terceira equação que eu não usei. Eu tenho que olhar a terceira equação porque pode dar um sistema impossível. Isso aqui dá 6 menos 4, 2. É solução sim. Então isso é solução do sistema. O sistema é determinado, tem solução única. E isso significa que a matriz C se escreve como 2 vezes a matriz A, menos 1 vez a matriz B, e que a matriz C tem coordenadas 2 menos 1 na base B, na base, chamar de base E, que é a base AB do espaço gerado de V. Esse exercício eu quis fazer para, fixar essa ideia de coordenadas, mas também para levantar uma discussão típica de fazer confusão. Coordenadas, até o número delas, depende do espaço em que você está. Essa matriz C ela pode ser olhada como uma matriz dentro das matrizes 2 por 2, que é um espaço de dimensão 4. Que tem aquela base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, que você põe 1 numa entrada da matriz e 0 em todas as outras, e percorre todas as entradas. Lembram dessa base, desse espaço? Nesse espaço, a matriz C tem coordenadas 5, 0, 2, 0. Nesse espaço, matrizes 2 por 2, que é um espaço de dimensão 4,
a matriz C tem que ser escrita, esse vetor, como 4 coordenadas, que são os coeficientes em relação a cada um dos 4 vetores da base, que na base do M2 ali eram aquelas matrizes 1, 0, 0, 1, 0, 0. Então, quando eu olho para essa matriz C dentro de um espaço de dimensão 4, ele tem 4 coordenadas, porque a base tem 4 elementos e são 4 coeficientes. Agora, eu tenho um subespaço dentro das matrizes do M2, que eu nem tinha falado do M2, eu tinha falado só aqui. Peguei 2 matrizes, peguei o espaço gerado. E peguei a matriz C dentro desse espaço. Esse é um espaço com dimensão 2, gerado por 2 vetores LI. Então, quando eu olho a base aqui e escrevo a matriz C na base aqui, ela tem 2 coordenadas. Porque eu estou olhando como um elemento de um espaço com dimensão 2 em relação a uma base com 2 vetores. Fala. Eu posso falar de mudança de base de um conjunto para um subconjunto? A gente pode, mas tem que pagar um pequeno preço. A gente vai fazer isso. Se eu estou dentro de um espaço e tenho 2 bases do mesmo espaço, uma matriz de mudança de base é idêntica. Exatamente a mesma coisa. Agora, quando eu pego um subespaço de dimensão 2 e olho esse subespaço dentro de um espaço de dimensão 3, aí, se eu pegar no dimensão 2, eu tenho um vetor que tem 2 coordenadas. Se eu pegar no dimensão 3, eu tenho um espaço que tem 3 coordenadas. Então, precisa ir com cuidado como é que a gente vai fazer. Uma das coisas de mudança de base era que eu pegava a base, uma da base, e escrevia em termos da outra. Mas se eu estou com espaços distintos, eu não tenho como escrever uma base usando a outra. Agora, eu posso olhar para esse de dimensão 2 como um subespaço do maior, acrescentando 0 na terceira coordenada. E aí eu posso repetir aquele argumento. Isso vai poder ser feito. Incluir um espaço em outro. Nós vamos falar disso mais para frente, daqui a pouco. Quer dizer, eu tenho 2 vetores com 4 coordenadas? Não. Se você olhar esse vetor dentro deste espaço, ele tem 4 coordenadas, porque esse espaço tem dimensão 4. Mas esse mesmo vetor está dentro de um espaço com dimensão 2. E aí, nesse espaço, ele tem 2 coordenadas. Tá esquisito? Tá. Uhum. Deixa eu mudar um pouco o ambiente e tentar falar dessa ideia. Fala. Se fosse indeterminado esse exercício, eu teria a equação de uma reta? Se fosse indeterminado, você teria... Vamos pegar o R3 e vamos pegar o vetor 1, 1, 1. Está vendo aqui quem é esse vetor? 1, 1. Tudo bem? Agora pego esse vetor aqui. É um vetor do espaço. Todo mundo enxerga esse vetor 3, 3, 3? Três, 3, 3. Normal? 3 coordenadas? Porque ele está no R3? Ótimo. Agora, deixa o R3 um pouquinho de lado. E pega o subespaço gerado pelo vetor V. O que é o subespaço gerado pelo vetor V? Uma reta. Que é um vetor. Pego todos os múltiplos dele, não tem nem como fazer combinação linear, né? Você só multiplica. Não tem como somar. Então o subespaço gerado pelo V é uma reta. Que dimensão tem a reta? 1. Aquele vetor U pertence a essa reta?
Pertence. Agora eu quero escrever o vetor U, não como vetor do R3, que do R3 ele era o 3, 3, 3. Eu quero escrever o vetor U como vetor desse espaço. Esse espaço tem dimensão 1. Então o V, o U, é 3 vezes o V. Sabe como é que eu escrevo o U nesse espaço? Ele é o vetor 3. Porque ele é 3 vezes o vetor da base. Ele só tem uma coordenada, essa coordenada é 3. Por que ele só tem uma coordenada? Porque o espaço tem uma dimensão. Ele é o triplo do vetor 1, 1, 1. Eu não preciso de mais do que uma coordenada para descrevê-lo. Como todos os vetores desse espaço, gerado pelo V, todos os vetores aqui vão ser do tipo x, x, x. As coordenadas iguais, porque são múltiplos do 1, 1, 1. O que eu preciso para descrever um vetor aqui? Basta um número. Dizer o quanto que ele é múltiplo. Eu não preciso de 3 coordenadas para descrever. Naquele subespaço. Quer dizer que o número de coordenadas não significa O ambiente maior onde ele está significa o tamanho do ambiente onde você está olhando. Ele está no R3. Mas se eu olhar só dentro da reta, aí eu esqueço do resto do espaço, caio para a dimensão 1, preciso de uma coordenada. Muito bacana, né? Tá, eu queria fazer um exercício com vocês. Para mim vai ser um teste importante. Eu vou mudar de ambiente, vou falar de polinômios. Vocês viram que eu insisti em matrizes hoje, né? Foi de propósito. Eu tive a grande ideia, né? Não sei se foi um sucesso ou um fracasso, a grande ideia de fazer o seguinte. A gente fez um monte de coisas no R3, vetor geométrico, vetor geométrico. Hoje eu fiz um monte de coisas sempre com matrizes, mostrando que, olha, funciona igual. Mas também não posso ficar só com matrizes. Agora vamos ver se a gente conseguiu, tendo dado o salto dos geométricos para as matrizes, agora dá salto para qualquer lugar. E eu queria fazer esse exercício sem fazer conta. Isso que eu vou fazer agora. Mas só se vocês me acompanharem, né? Só se estiver claro para vocês. A minha ilusão, meu sonho de consumo como professor, é que a gente vai conseguir falar de tudo que está aqui sem precisar fazer nenhuma conta. Esse é o exercício da lista, o exercício 24. Ele faz o seguinte, ó, considera os conjuntos. Conjunto A, polinômios. 1 mais T mais T3. Daí ele considera o conjunto B, polinômio 1 mais 2T mais T3, 1 menos T3. Conjunto C, 1 mais 3T mais T3, T2. Daí ele pergunta qual afirmativa está correta. Nós estamos aqui falando de polinômios. Até que grau nós fomos com os polinômios? Grau 3. Então nós estamos olhando polinômios de grau menor ou igual que 3. Vocês viram que o A tem um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 3? E não tem coeficiente T2. Agora olha o conjunto B. Polinômio de grau 3, polinômio de grau 3. E não tem coeficiente T2. O C, polinômio de grau 3 e um T2. Aí ele vai fazer perguntas, quer saber qual é verdadeiro e qual é falso. Primeiro item A, pergunta se é verdadeiro que o espaço gerado por C está contido no espaço gerado por B. Tem alguma chance disso ser verdade? Ou é uma verdade? E eu não quero fazer conta. Se precisar, eu faço, mas eu gostaria de não fazer. O que vocês acham? É verdade que os polinômios gerados por combinação linear em C vão estar contidos no B? Como é que vocês responderiam que não? Porque o C tem um polinômio de grau 2 que não tem no B. Então, se eu começar a fazer combinação linear no C, eu vou obter polinômio de grau 2 e o grau 2 não está aqui. Então, acabou. Se vocês olharem,
esse tipo de raciocínio, ele é exatamente o que a gente vem fazendo. Só que sem eu precisar ficar escrevendo as contas. Isso. Tem combinação linear de C que não pertence a B. Se eu fosse escrever alguma coisa, eu chamaria esse polinômio aqui de P1, esse aqui de P2, e eu faria a seguinte combinação linear. 0P1 mais 1P2 não pertence ao espaço gerado por B. O T2 não pertence ao espaço gerado por B. E se precisar fazer mais conta, eu vou montar o sistema, igual a gente fez com matrizes. Montar o sistema para ver, vamos tentar escrever como combinação linear. Escreve alfa, beta, gama, faz a soma, e vai cair num sistema impossível. Vocês concordam que se eu tentar escrever, se eu escrever... Estou dizendo que eu não quero fazer as contas, mas eu não me recuso a fazer, tá? Eu gostaria que a nossa intuição já tivesse subido um degrau. Se eu fizer assim, T2 igual a alfa vezes 1 mais 2T mais T3, mais beta vezes 1 menos T3, que são os polinômios do B. Ou seja, tentar ver se T2 é a combinação linear desses dois polinômios. E se eu tentar desenvolver agora para calcular alfa e beta, eu vou cair num sistema impossível. Porque não tem T2 do lado de cá, não vai ter como eu produzir um T2 a partir de algo que não tem T2. T2 é LI com T3 com T, e não vai gerar o T2 desse lado aqui. Se quiser, eu resolvo o sistema. Se você tentar resolver o sistema, vai dar impossível. Mas não é claro que vai dar impossível? É isso que eu queria saber, se para você está claro, que eu não preciso resolver. Mas se precisar, a gente resolve, claro. Se você tentar resolver o sistema, vai dar impossível. As ferramentas do espaço vetorial, você pode passar o T2 para o B, né? Como é que é? Com as ferramentas do espaço vetorial, para multiplicar por um escalar e somar, você não pode... Isso, exatamente. Com as ferramentas do espaço vetorial, combinação linear, LI, LD, soma, passa para lá, como é que eu vou gerar um T2 aqui dentro? Eu posso matar o T3 com coeficientes adequados. Eu posso matar o T, vai ser difícil, não é só se for zero aqui. Mas eu posso brincar com a constante. Mas eu não vou gerar T2. Se eu pegar matrizes que tem pegar várias matrizes que tem zero numa entrada. Imagine que eu pegue um conjunto de matrizes, todas elas têm zero na posição 1, 2. Um monte de matrizes, todas têm zero aqui. Aí eu pego uma outra matriz que tem 5 aqui. Essa matriz está no espaço gerado por essas? Não, porque com combinação linear, etc., eu não vou fazer aparecer um 5 aqui, se todo mundo tem zero. Tá, então, então acho que eu posso parar o exercício, porque as outras alternativas vocês vão responder todas também. O espaço gerado pelo A é igual ao espaço gerado pelo C? A e C geram o mesmo espaço? Não. B e C? Não. O C está contido em A? Não. Qual que é a verdade? É que A gera o mesmo espaço que B, e aí você tem que mostrar que A e B geram o mesmo espaço. Esse é o único que eu tenho que fazer alguma continha, essa é a alternativa E, que está certa. E por que como é que eu consigo argumentar que A e B geram o mesmo espaço? Quer ver como? Olha que bonitinho. Chama esse polinômio aqui de Q1 de x de t. Chama esse aqui de Q2 de t. Quanto é que dá Q1 de t mais Q2 de t? Dá 1 mais 2t mais t ao cubo, que é esse aqui. Então esse aqui pertence a B. Agora vamos fazer o 1 menos t3. O que eu tenho que fazer com aqueles dois ali para dar 1 menos t3?
Q1 de T menos Q2 de T dá 1, T menos T mata e menos T3. Esse aqui também pertence a B. Só uma das duas já valia. Só uma dessas duas combinações que você está fazendo é Q1 mais Q2 dá pertence a B. Q1 menos Q2, só uma das duas já... Para dizer que é igual, eu preciso mostrar que eu gero os dois. Com isso, eu mostrei que os dois vetores dessa base estão no espaço gerado por aqueles. Então, então o espaço gerado pelo A contém o espaço gerado pelo B. Tudo que isso. O B não gera nada que o A não consiga gerar. E faço um raciocínio semelhante, né? Dali a gente faz o contrário. E esse mostra que os espaços gerados são iguais. Mas também não preciso fazer contas para concluir isso. Tá claro para todo mundo? Nós temos ainda um minutinho. Um último, só para ver se essas ideias ficaram claras. Ainda falando de polinômio. O espaço, estou falando agora do exercício 14. Polinômios de grau 20 em R. Polinômio de grau 20, quem que é uma base? Vai do 1, x, x2, até x a 20. Quantos elementos tem aqui? 21. Qual é a dimensão desse espaço? 21. Agora imagina a seguinte frase. Pega um conjunto com 20 vetores. É sempre LI? Um conjunto qualquer com 20 polinômios de grau menor ou igual que 20 é sempre LI? Não, por que não é LI? Porque podia ter repetido, né? LI se você pega 20 do tipo 1, T, T2, T, X, X2, X3 e não repete. Agora, se eu colocar na minha tabela X, 5X, 7X, bom, isso dá LD. Então, 20 são sempre LI? Não. Qualquer subconjunto com 20 está contido numa base? Qualquer subconjunto com 20 eu posso estender para uma base? O meu espaço tem dimensão 21. Qualquer subconjunto com 20 eu estendo para uma base? Então, para poder ser verdade, o que eu tinha que ter dito desse conjunto? Que era LI. Como se ele for LD, eu posso estender para um gerador. Mas jamais vai ser uma base porque ele é LD. E alternativa 3. Um conjunto com 20 vetores não gera V. Verdade, não pode. Qual que é a dimensão mesmo? 21. Qualquer base tem que ter 21 vetores e qualquer conjunto gerador pelo menos 21. Um conjunto com 20 não vai gerar um espaço com 21. Sim? Então esse era um outro exercício da nossa lista, um teste. A única correta é essa, que o conjunto com 20 não gera V. Legal?